Para muita gente, o dia só começa de verdade depois daquela xícara de café, né? É um ritual, dá aquela energia. Mas e se essa bebida tão comum estivesse, em segredo, influenciando uma das batalhas mais críticas que acontecem dentro dos nossos corpos? Pois é, a ciência está descobrindo que o café pode ter um papel assim super surpreendente na luta contra doenças graves. E as descobertas são realmente impressionantes. Ok, então vamos mergulhar nisso. A pergunta que guia a nossa análise hoje é exatamente essa. A gente está prestes a seguir as pistas de uma investigação científica que conecta uma das bebidas mais populares do mundo a uma das batalhas mais difíceis da medicina moderna. Olha só, para a gente ter uma ideia do cenário, o câncer coloretal é um problema de saúde sério do mundo todo. E a imunoterapia, que é uma das nossas ferramentas mais potentes contra ele, só funciona mesmo para uns 15% dos pacientes. Isso significa que a grande maioria, 85%, precisa de novas soluções, de novas esperanças. E é por isso que os cientistas estão, literalmente, procurando respostas nos lugares mais inesperados. E é exatamente aqui que a história começa a ficar fascinante. A pista principal veio de um lugar que ninguém esperava: a xícara de café. Os cientistas começaram a notar uma conexão que, sinceramente, parecia boa demais para ser verdade. A primeira grande evidência que a gente vai analisar aqui sugere que a cafeína pode ser muito mais do que só um estimulante. Ela pode ser uma aliada na terapia contra o câncer. E a gente não está falando de uma teoria vaga, não. Um estudo gigante com milhares de pacientes encontrou uma correlação bem clara. Quem consumia mais cafeína tinha resultados melhores. Mas claro, como todo bom cientista sabe, correlação não quer dizer causa e efeito. Eles precisavam de provas mais concretas. E aqui está a prova. Em modelos de laboratório, os resultados foram diretos, visuais. Como este gráfico mostra muito bem, os tumores no grupo que recebeu cafeína cresceram bem mais devagar. Então, o efeito era real. A cafeína estava de alguma forma colocando um freio no câncer. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Porque uma coisa é saber que funciona, outra, completamente diferente, é entender como funciona. Como é que uma molécula no nosso café pode dar instruções para o nosso corpo lutar contra uma doença tão complexa? Bom, a resposta está na maneira como a cafeína interage com o nosso sistema de defesa. Ela não ataca o câncer de frente. Em vez disso, ela age como se fosse um despertador para os nossos soldados imunológicos que tinham sido colocados para dormir pelo próprio tumor. Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer o vilão dessa história celular, a quinurenina. Pensa nela como um tipo de gás do sono que o tumor solta no ambiente. Esse gás simplesmente desliga as nossas células T, que são os soldados de elite do sistema imunológico, deixando o tumor livre para crescer sem ser atacado. Então, vamos entender como essa reação em cadeia genial funciona. Pensa assim, a cafeína é a primeira peça de dominó a cair. Ela entra no corpo e, pronto, ativa uma proteína específica. Essa proteína, por sua vez, vai lá e desliga o gene que funciona como a fábrica do tal gás do sono. Com a fábrica fechada, a produção da enzima que cria esse gás para. E sem o gás para botá-las para dormir, as nossas células T acordam, enxergam o tumor como inimigo que ele é e partem para cima com tudo. É um jeito super inteligente, sabe? Indireto, de combater o câncer. E a história fica ainda melhor. A cafeína não precisa agir sozinha. Os pesquisadores descobriram que ela também pode dar uma força para as imunoterapias que já existem, como os inibidores de PD-1, que são remédios feitos para tirar os freios do sistema imunológico. Ou seja, a cafeína ajuda a liberar ainda mais soldados para essa batalha. Então, a solução parece simples. É só beber mais café para ajudar o sistema imune, certo? Mas a biologia raramente tem uma solução única que serve para todo mundo. E é aqui que a investigação dá uma virada fascinante que nos leva direto para o nosso código genético. Essa é a pergunta lógica a se fazer, né? Se a cafeína é tão boa assim, será que todo mundo deveria estar tomando o máximo possível? A resposta, surpreendentemente, é não. E o motivo está escondido no nosso DNA. Acontece que cada um de nós tem uma velocidade de cafeína pessoal. E essa velocidade é determinada por uma variação em um gene chamado CY1A2. Ele funciona basicamente como o motor do corpo para metabolizar, para processar a cafeína. Basicamente, existem dois times. De um lado, os metabolizadores lentos, com genótipo AA. Eles mantêm a cafeína no sistema por mais tempo, sentindo os efeitos com mais intensidade. Do outro lado, os metabolizadores rápidos, com genótipo AC ou CC, que processam e eliminam a cafeína rapidinho. E essa diferença, acredite, é a chave de tudo.
E isso nos leva à grande conclusão. Quando a gente junta o que se sabe sobre o mecanismo da cafeína com o que se sabe sobre genética, surge um jeito totalmente novo de pensar em nutrição e medicina. Ok, agora a gente junta as peças do quebra-cabeça com os dados de um outro estudo muito importante. Olha que interessante. Os pesquisadores viram que as pessoas que metabolizam cafeína devagar e que tomavam uma quantidade moderada de café, tipo 1 ou 2 xícaras por dia, tinham níveis bem mais altos de vitaminas B, que são essenciais para a nossa energia e para a saúde das células. Mas, e aqui vem o pulo do gato, esse benefício sumia se o consumo de café fosse alto. E para o pessoal que metaboliza rápido? A quantidade de café não mudava nada. Isso mostra, preto no branco, que a questão não é só o café, é a combinação da sua genética com a dose certa. Então vamos resumir o que a gente viu. Descobrimos que a cafeína pode sim despertar nosso sistema imunológico para lutar contra o câncer coloretal. Entendemos o mecanismo molecular por trás disso. E o mais importante, vimos que a resposta do nosso corpo a essa ajuda não é igual para todo mundo. Ela depende do nosso DNA. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Parece que estamos entrando numa era em que as recomendações de saúde podem se tornar ultra personalizadas. A resposta para o que é saudável para mim talvez não esteja numa regra geral, mas sim escrita no nosso próprio código genético, só esperando para ser lida. A história do café é só um exemplo fascinante do que vem por aí.